Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós, sobre as nossas famílias, neste tempo, neste dia, de modo muito especial, quando dedicamos ao Senhor a nossa atenção, a nossa adoração e, acima de tudo, aquilo que somos. Esta transmissão está chegando para você nesta manhã de domingo, dia 22 de maio de 2022, e nós queremos agradecer a oportunidade de ter a sua companhia, pedir que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir nesta hora, e que tudo que fizermos por palavras, ações e pensamentos, seja pensando na glória de Deus, na edificação da nossa casa e do nosso lar. Se você puder, feche os seus olhos, e se puder ainda, segure na mão de alguém que estiver próximo de você, de um familiar, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, e que nós possamos agradecer ao Senhor neste momento por este tempo tão especial. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, ó Deus, por este privilégio, por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos diante da Tua palavra nesta hora. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, Senhor, ó Deus, nesta meditação. E que, ó Deus, o Senhor possa clarear o nosso entendimento de tal maneira que possamos compreender a Tua vontade para nós como família neste tempo. Obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que o Senhor tem levantado nesta igreja, que de maneira, Senhor, ó Deus, dedicada, tem servido ao Senhor, ó Deus, neste lugar. Abençoa a vida, Senhor, ó Deus, de Gabriel e Heloísa, dos demais familiares do teu filho, e que o Senhor mesmo recompense pelo serviço real, ó Deus, prestado à tua casa. Que o Senhor abençoe cada família, Senhor, ó Deus, que nos acompanha neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Como havia sido comunicado, queridos irmãos, este culto está sendo transmitido no sábado do dia 21, tivemos a nossa programação, nosso culto de gratidão ao Senhor pela vida e ministério de pastor Manuel Neto, 9 anos de exercício do seu pastorado aqui neste lugar, e por conta da programação que certamente há de se estender até as altas horas, né, pastor depois vai estar assinando os livros, nós decidimos com toda a diretoria da igreja de que não teríamos o culto presencial, mas que a palavra de Deus chegaria ao seu lar e abençoaria a sua casa nesta manhã. E eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e símbalos.
Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você nesta ocasião, nesta oportunidade, sobre o tema uma casa cheia da glória de Deus. Uma casa cheia da glória de Deus. Queridos irmãos, é certo que cada família cristã que me escuta neste momento deseja, aspira, almeja que a sua casa seja cheia da presença do Santo Espírito do Senhor, de que a glória do Senhor invada o seu lar, a vida dos seus filhos, o seu relacionamento conjugal, a sua vida dentro do seio da sua própria casa. Mas ainda que muitas famílias desejem isso, como Davi e os seus contemporâneos, poucas, se não só algumas, famílias terão este privilégio, terão a oportunidade de ver os seus filhos encaminhados no caminho do Senhor, ver a sua vida envolvidas não só com as coisas terrenas deste século, mas aquelas que estão por vir, aquelas que não são efêmeras, mas as que são eternas. Algumas poucas famílias é que terão o privilégio de saber o que é viver a experiência de ver uma casa inundada pela presença do Santo Espírito do Senhor. Sabe, meus irmãos, o desejo de ter uma casa cheia da glória do Senhor precisa vir acompanhado de algumas atitudes, de alguns pensamentos, de algumas ações que possam favorecer esta questão. Mais do que desejar que a nossa casa seja cheia da glória do Senhor, eu e você precisamos nos atentar para algumas questões que são importantes, decisivas, acima de tudo, necessárias para que eu e você possa, como a casa de Obed-edom, ser um santuário da presença, da própria presença do Deus Santo, a quem adoramos e bendizemos. Fiz uma oração por você ainda neste dia. Pedi ao Senhor que pudesse abrir o seu entendimento, que pudesse colocar no seu coração o desejo de ver a sua família debaixo da graça do Senhor, de ver a sua casa cheia da glória e da presença do Santo Espírito do Senhor, e que isto possa vir por meio da sua sensibilidade àquilo que Deus há de falar ao seu e ao meu coração neste dia tão especial. Pastor, eu desejo, eu anseio, eu espero, eu oro para que a minha casa seja cheia da glória do Senhor. E a minha fala nesta oportunidade está dividida de forma muito simples, mas não menos importante do que aquilo que Deus precisa que você saiba nesta hora. Em primeiro lugar, quero pensar com você sobre algumas atitudes e pensamentos que fecham as portas da nossa casa para que a glória de Deus não entre no nosso lar. Quero ver num segundo momento quais são as bênçãos e os privilégios que acompanham os lares daqueles cuja casa são inundadas pela presença e pela glória do Santo Espírito do Senhor. Como eu disse, você pode desejar, mas mais do que desejar, mais que aspirar que a sua casa seja cheia da presença de Deus, é preciso pensar de algumas atitudes com base no texto que nós lemos, que podem impedir, que podem fechar as portas dos nossos lares,
para que a glória de Deus não entre. Pastor, que atitudes e pensamentos são estes? Em primeiro lugar, uma tentativa inútil de substituir uma aproximação do sagrado por recursos e meios humanos. Volte ao texto e você vai perceber que quando Davi e os sacerdotes que o acompanhavam e os levitas que o acompanhavam nesta missão de trazer a arca do Senhor para a casa de Davi, para o lugar de adoração que Davi havia separado, eles o fazem e colocam a arca em cima de um carro de boi novo. A tradução King James desse mesmo texto vai dizer, de um carro de boi que foi fabricado para este propósito. Mas na verdade, meus irmãos, em Números, capítulo de número 7, verso de número 9, vai dizer que Moisés não deu aos filhos de Corá nem carros de boi e nem boi para transportar os utensílios do templo, do tabernáculo do Senhor, porque isto deveria ser feito nos ombros dos próprios sacerdotes, dos próprios levitas encarregados desta tarefa. Na verdade, Davi, mesmo conhecendo a ordenança, o princípio de que cabia ao homem, de que era tarefa humana, por conta de que isto era um papel de cada um daqueles que foram separados para este propósito de carregar a arca, mesmo sabendo disso, constroem um carro de boi, usam da tecnologia que podiam se fazer uso naquele momento para transportar a arca do Senhor, que era o símbolo, que era a própria presença da glória de Deus no meio do povo. Não poucos nos dias de hoje, meus amados irmãos, estão na verdade perdendo a oportunidade de estar no seu relacionamento íntimo com o Senhor, cada vez mais próximos, de conhecer, de experimentar a glória de Deus na sua vida, a santidade do Senhor diante dos seus olhos, substituindo aquilo que seria a expectativa de Deus por métodos, por meios humanos, no sentido de nos fazer conhecer e experimentar a glória do Senhor. Passou algum problema na tecnologia, algum problema de ter nas nossas casas algo, objetos, meios, recursos para favorecerem o bem-estar e a saúde da nossa casa? De maneira alguma, meus irmãos. Na verdade, algumas delas vão favorecer, mas nada disto há de substituir, há de trazer e fazer qualquer diferença do ponto de vista espiritual. Eu lhe explico. Uma senhora chamada Jéssica Fila, que é jornalista, mas também é design de interiores, disse num determinado momento, em uma das suas postagens no Instagram: meu desejo é de ver menos casas cheias de coisas e mais casas cheias de alegria, afeto e conforto. Na verdade, algumas famílias estão tentando substituir aquilo que é insubstituível, aquilo que é intangível pelo tangível, e isto não só do ponto de vista do conforto, não só do ponto de vista da beleza do seu lar, mas especialmente do ponto de vista espiritual. A arca deveria ser carregada nos ombros. A arca exigia de que homens e mulheres, com temor e tremor, estivessem imbuídos daquela responsabilidade, daquele comprometimento, daquela tarefa que neste determinado momento estava sendo confiados a carros e bois comparados à tecnologia de transporte que se tinha naquela circunstância. Sabe, meus irmãos, nossa casa não será cheia da glória de Deus enquanto não houver a disposição, o entendimento, a compreensão do Santo Espírito de Deus, de que algumas coisas são insubstituíveis, de que a tecnologia ainda possa favorecer uma aproximação com o Senhor. É uma vida piedosa, é uma vida de temor e tremor diante da palavra do Senhor, na observância dos princípios das sagradas letras,
que nos farão ver a glória do Senhor no nosso lar, que nos farão experimentar a glória de Deus dentro da nossa casa. Minha oração por você neste momento, minha oração por mim nesta hora, que nenhum de nós possa substituir ou tentar de uma maneira inútil substituir aquilo que seria um momento de piedade com o Senhor, um momento de devoção a Deus, um momento de aproximação do Senhor por qualquer outro recurso humano, porque isto certamente não trará a glória de Deus sobre a nossa casa. No seu livro O Poder da Oração, M. Bondes diz que o Senhor não unge métodos, mas pessoas. O Senhor tem pensado para as famílias dos nossos dias. Que a glória de Deus faz parte da família, do lar daqueles que buscam pessoalmente estar envolvidas com as coisas do sagrado, estarem envolvidos com aquilo que diz respeito a uma aproximação sincera de temor e tremor diante do Senhor que nos fez e nos criou. Que nós possamos ter a consciência de que a nossa casa pode estar cheia de tecnologia, pode estar cheia de conforto, pode estar cheia de objetos valiosos, mas nada disso é capaz de trazer a glória do Senhor, senão um coração contrito, senão uma alma temente ao Senhor, que está desejosa acima de tudo de chegar perto de Deus, de provar da sua glória. Mas também, queridos irmãos, há um segundo aspecto importante, há uma segunda atitude, pensamento que fecha as portas para a glória de Deus entrar em nossa casa. A tentativa de aliviar a carga e a responsabilidade na obra de Deus. Veja, eu já fiz menção desse aspecto. O carro de boi não era só fazer uso da tecnologia, do que se tinha de mais moderno, mais seguro para transporte da arca do Senhor, mas era também uma tentativa de não ter que carregar por muito tempo o peso da arca do Senhor nos ombros. Há muitos de nós, meus irmãos, que estão tentando, pensando que podem tornar menos pesada a responsabilidade do dia a dia, o compromisso da educação dos filhos, a responsabilidade de ser fiel, de conduzir o seu casamento diante do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, seguindo os princípios da palavra do Senhor. Mas eu preciso que você que me escuta nesta manhã tenha consciência no seu coração. Nós não temos como aliviar o peso de uma responsabilidade que precisamos carregar. Mas a boa nova é que ainda que esteja sobre nós um peso muito grande, eu tenho consciência de que Deus mesmo há de nos ajudar diariamente na condução, no alívio do fardo que está sobre os nossos ombros. A minha geração não conhece a glória de Deus no lar. A minha geração não experimenta a glória de Deus dentro da sua casa, porque está se eximindo da responsabilidade, porque está buscando alternativas para aliviar o peso, a carga da responsabilidade na obra de Deus e com a responsabilidade que tem com a sua própria família. Famílias que veem a glória de Deus invadir a sua casa, famílias que veem o seu lar cheio da glória de Deus, são famílias que, apesar do fardo que carregam, que apesar das responsabilidades que têm do seu dia a dia, não abrem mão do seu comprometimento, da educação dos seus filhos, da formação do seu lar, nos princípios e nos mandamentos da palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, Deus deseja que famílias da Igreja Batista Sião tenham os seus lares invadidos, cheios da presença, da glória do Senhor sobre cada um de nós. Mas isto não acontecerá sem que eu e você entenda que não há como tirar de nós uma responsabilidade que foi dada pelo próprio Deus. Não há atalhos na vida cristã, não há facilidades do ponto de vista do relacionamento com Deus. Por esta razão, Jesus disse aos seus contemporâneos: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Não há como, meus irmãos, tentar e experimentar viver a glória de Deus no nosso lar, transferindo responsabilidades, buscando alternativas, buscando atalhos do ponto de vista da nossa responsabilidade na obra do Senhor. Deus nos confiou papéis, Deus nos confiou responsabilidades quanto ao desenvolvimento, ao crescimento e à maturidade espiritual do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E qualquer tentativa de aliviar esta carga e a responsabilidade que Deus mesmo coloca sobre os nossos ombros, afastará de nós, afastará do nosso lar a glória de Deus da nossa casa. Mas bendito seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome do Senhor, porque pela fé posso ver homens e mulheres nesta manhã, que ainda que estejam sentindo o peso, o fardo, a pressão da responsabilidade dos seus ombros, ainda assim não abrem mão de serem bênçãos na sua casa, de fazerem o que for necessário para ver a glória de Deus invadindo a sua casa, invadindo o seu lar, para ver a sua família cheia do Santo Espírito do Senhor. Mas uma outra atitude, um outro pensamento que fecha as portas das casas, dos lares para a glória de Deus, o medo de assumir o que ninguém quer fazer. Pense você, por um determinado momento, que o desejo de Davi, de Abinadab, de Uzá e dos outros levitas que acompanhavam Davi, não era levar esta arca para a casa de Obed-edom. Não. Eles queriam levar para Jerusalém. Eles queriam levar para casa, para o tabernáculo que Davi havia erigido e que futuramente se tornaria o templo que Salomão construiria. Mas por que não fizeram? Com medo das consequências, das responsabilidades assumidas com o transporte da arca do Senhor. Ninguém queria, meus irmãos. Na verdade, todos estavam com medo depois da morte de Uzá, que foi fulminado pelo Senhor, porque não entendeu que uma responsabilidade que Deus confia não pode ser transferida, porque não entendeu que não há recursos, Deus não unge métodos, mas pessoas, e separa elas para um determinado propósito na casa e na causa do Senhor. Quando isto acontece, há um temor e tremor no coração de Davi e de todas as famílias de Israel, ao ponto de que esta arca vai parar na casa de um filisteu, de um homem e de uma família que sequer era contada entre os descendentes e os herdeiros das promessas do Senhor. O texto é claro quando ele diz no verso de número 10, e levaram, e fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu de Gaza, melhor, de Gate. Este filisteu recebeu a responsabilidade de receber na sua casa a arca do Senhor. Este filisteu recebeu a responsabilidade que ninguém de Israel queria, do ponto de vista de ser o guardador, o mantenedor do sagrado, da própria presença de Deus entre o povo do Senhor. Mas, meus irmãos, nenhum de nós que tenha medo de assumir responsabilidades, que não possa ser um dos tais que esteja disponível até mesmo para aquilo que ninguém quer fazer, não verá na sua casa a glória e a majestade do Senhor no seu lar. Sabe, meus irmãos, há tarefas na igreja que todos nós gostaríamos de fazer. Há papéis que são relevantes e reconhecidos por todas as esferas do povo eclesiástico, mas algumas tarefas muito árduas, muito difíceis, que vão exigir de nós muita dedicação, temor e tremor, e que na maioria das vezes é recusado por boa parte das pessoas. Mas bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus tem trazido uma unção de coragem sobre as famílias da Igreja Batista Sião, que haverão de assumir qualquer que seja a responsabilidade, ainda que isso lhe custe, ou que isso ameace a sua própria integridade.
Creio está falando para famílias que desejam a glória de Deus na sua casa, que desejam uma sua família sendo inundada pela presença do Santo Espírito do Senhor, e que por conta disso estão dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua casa e na tua causa, independente do perigo, da renúncia, da dificuldade, do medo que paira sobre o meu coração, mas estamos prontos para assumir a responsabilidade, qual seja que Deus quer nos confiar. A obra de Deus não é feita só de tarefas fáceis, a obra de Deus não é feita só de tarefas prazerosas. Há muito para se fazer na obra de Deus, que poucos têm a disposição de fazê-lo, mas o desejo do meu coração é que cada um de nós não olhe para o peso da responsabilidade que Deus nos confiou, que nós possamos fazer o que seja necessário do ponto de vista da responsabilidade que temos com a nossa família, para ver a nossa casa cheia da glória e da presença do Santo Espírito de Deus. Contudo, meus irmãos, mesmo que para isto tenha um grande peso sobre os nossos ombros, mesmo que para isto eu e você tenhamos que enfrentar os nossos medos, tenhamos que colocar a nossa família em risco, mesmo que para isso tenhamos também que enfrentar a responsabilidade de não transferir os papéis que Deus nos confiou, quero dizer para você que vale a pena se envolver, se dedicar, de buscar, abrir as portas da nossa casa para a glória de Deus, porque certamente bênçãos sem medidas, bênçãos sobre medidas invadem e acompanham aqueles cuja casa é cheia da glória de Deus. Pastor, que bênçãos são essas? Em primeiro lugar, a família aprende a lidar com o santo e com o sagrado. Veja, o medo das pessoas era exatamente acontecer com as suas casas, por causa da sua irreverência, por causa da sua falta de observância dos princípios da palavra de Deus, por falta de métodos espirituais para tratar as coisas espirituais, de que a sua família fosse fulminada, como aconteceu com Uzá. Mas o que acompanha, passou qual foi o privilégio daquela família, tanto Obed-edom como todos da sua casa, aprendeu a lidar, a viver uma vida de temor e tremor, de tal maneira que não se sentissem ameaçados, que não se sentissem sob risco de serem fulminados pela mão do Senhor, por ter o sagrado dentro da sua casa. A família aprende a lidar com as coisas espirituais. A família aprende a desenvolver temor e tremor. E acima de tudo, a ter que andar e viver segundo os preceitos da palavra do Senhor, segundo os mandamentos de Deus. Deus abençoou a casa de Obed-edom. E o fez, porque Deus conhecia o coração daquele povo, daquela família, que não olhava para o peso da responsabilidade de ter a arca na sua casa, que não transferiu a responsabilidade e nem substituiu pessoas por métodos, mas que estava como privilégio da companhia do próprio Deus no seu lar, aprendendo desde cedo a necessidade de ser santo como santo é o Senhor, que nos vocaciona para esta tarefa. Uma família cheia da glória de Deus, uma casa cheia da glória do Senhor, não terá dificuldades de ser confrontada com a santidade do Senhor, não terá problemas de andar em retidão com os princípios da palavra de Deus, porque aprendeu desde cedo a lidar com o sagrado e a viver de maneira irrepreensível diante do Senhor. É a presença da glória de Deus na nossa casa que nos faz viver de modo digno do evangelho que nós cremos. Mas há outro benefício. A família que conhece que as bênçãos de se ter a casa cheia da glória de Deus, a família conhece a prosperidade em todas as áreas. O texto é clássico, verso de número 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 vezes, e o Senhor o abençoou
e a toda a sua casa. Ainda no verso de número 12, que eu não li, mas faço menção neste instante, o texto vai dizer: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, assim o Senhor o fez. Todas as áreas da família de Obed-edom prosperaram. Não era só uma questão de prosperidade material, emocional, espiritual, mas integral. Pastor, qual é a bênção de Deus? Qual é a bênção que acompanha uma casa cheia da glória do Senhor? Fartura em todas as áreas, provisão de Deus de todos os lados do ponto de vista daquilo que é a prosperidade do ponto de vista de Deus para os nossos lares. Sabe, meus irmãos, quem conheceu a glória do Senhor no seu lar, quem experimenta a glória de Deus invadindo a sua casa, quem teve a sua casa cheia da glória de Deus, não tem necessidade de coisa alguma. Ao contrário, Deus tem feito sobejar na vida e na família daqueles cujas portas estão abertas para a glória do Senhor. Pastor, eu quero prosperidade na minha vida, tanto do ponto de vista material, como emocional e espiritual. Abra as portas da sua casa para a glória de Deus, porque certamente quem conhece a glória de Deus em casa, vai conhecer também a prosperidade do Senhor, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo, e onde o Senhor está, ali há prosperidade de todos os lados. Pastor, quais são as bênçãos de se ter a casa cheia da glória de Deus? Em terceiro lugar, a família é inserida num chamado real. Outras referências vão apontar e vão apresentar Obed-edom, agora contado entre os levitas que estariam servindo no templo. Eu já disse a você, Obed-edom era um filisteu, não fazia parte da linhagem real, sequer a descendência de Levi, mas agora está inserido num serviço, num contexto real, separado para o serviço real, consagrado por Deus para a maior e mais importante tarefa de toda a sua vida. Sabe, meus irmãos, eu estou absolutamente convencido de que não há um chamado mais nobre, não há uma ocupação mais importante para uma pessoa do que estar comprometida com o reino do Senhor, do que ser considerado um embaixador do Senhor nesta terra, de alguém que pertence a um reino que não tem fim, de alguém que foi chamado para o ministério real. A família de Obed-edom foi inserida neste contexto. A partir de ter a glória de Deus na sua vida, foi incumbida a responsabilidade de todos os dias da sua vida servindo o templo do Senhor. E eu estou certo de estar falando a pessoas que não só desejam a sua casa cheia da glória do Senhor, mas que uma vez experimentando a doce presença do Senhor no seu lar, jamais se envolverão com outra coisa que senão aquilo que é da parte de Deus. Pastor, quais são as bênçãos de ter a casa cheia da glória de Deus? Uma família, a família se tornar o prenúncio da alegria para o povo. Quando Davi toma conhecimento de que a família de Obed-edom não foi fulminada, ao contrário, prosperou por causa da presença da arca do Senhor, a representação da glória de Deus na sua casa, diz o texto que o coração de Davi se alegrou, que o coração de todo o povo se exultou, e com eles aprenderam a como lidar com o santo e o sagrado. Na verdade, depois deste episódio, na sequência da narrativa do verso de número 12, nós vamos encontrar o povo celebrando, dançando, festejando, comemorando a bênção de ter a arca do Senhor de volta ao seu povo. O mesmo sentimento de tristeza, de aflição, que estava no coração da esposa de um dos filhos de Eli, grávida do seu filho,
quando tomou conhecimento da notícia de que os filisteus haviam levado a arca do Senhor, ela disse: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Luto, doença, enfermidade tomou conta do ambiente de Israel. Mas agora não, porque a casa de Obed-edom estava cheia da glória do Senhor. Aquela família é o prenúncio de um anúncio, de um tempo de alegria e de bênçãos para o povo do Senhor. Tenho certeza de estar falando a famílias que, a despeito da carga que tenham que carregar, que a despeito do peso que tenham que levar, não vão abrir mão da responsabilidade de ter o seu lar, a presença, a doce presença do Espírito Santo de Deus. Acima de tudo, porque Deus lhes fará de famílias que serão prenúncios do anúncio de um tempo de alegria e prosperidade para todo o povo de Israel. Eu estou concluindo esta meditação neste momento, mas antes de fazê-lo, queria ainda 3 considerações para orar com você especificamente, sendo este o nosso desejo. A primeira delas é que uma casa cheia da glória de Deus jamais será esquecida. Queridos irmãos, ninguém até então tinha ouvido falar sobre a família de Obed-edom. Essa família estava contado entre os edomitas, uma família amaldiçoada por descendência. Eram descendentes de Esaú, por isso o termo Edom. Mas agora você percebe, a partir desta experiência, Obed-edom sendo incluído entre aqueles que tinham parte no serviço real, no cuidado das coisas espirituais, e tendo a sua história perpetuada pelo simples fato de não temer o sagrado dentro da sua casa, de viver de acordo com aquilo que era a sua vocação de santidade, porque a sua casa era a habitação da arca do Senhor. Eu tenho certeza de estar falando a famílias que, apesar da dificuldade que têm enfrentado, que apesar do peso que carregam, por viver uma vida de santidade ao Senhor, renunciando até interesses pessoais, para fazer o que Deus quer, serão lembrados de eternidade em eternidade. Mas uma casa cheia da glória de Deus não sente falta de coisa alguma. Escute o que eu preciso que você saiba nesta hora. Sua casa pode ter tudo, do bom e do melhor, mas se não tiver a glória de Deus, lhe falta o essencial. Sua casa não pode ter nada, mas se ela tiver a glória do Senhor, ela não sentirá falta de coisa alguma. A glória de Deus na casa de alguém é o sinônimo de que se tem tudo, tanto do ponto de vista material, quanto emocional, quanto espiritual. Alguns jovens estão se preparando para o casamento. Estão fazendo compras, montando a sua mobília daquilo que será a sua futura casa. Mas eu preciso que você saiba, menos casas cheias de coisas, mais casas cheias da glória de Deus é a expectativa do Senhor. Se o seu lar for a habitação do santo, do sagrado, pode ter certeza que em momento algum, vocês como família, nós como família sentiremos falta de alguma coisa. E por fim, uma casa cheia da glória de Deus é uma casa especial e peculiar. Nenhuma outra casa se parecia com a casa de Obed-edom. Por mais luxuosas que fossem as mansões, o próprio palácio do rei Davi, nenhuma casa se assemelhava, era distinta como a casa de Obed-edom, que era e que tinha a glória de Deus como permanente. Sua casa é diferente, sua casa precisa ser diferente, a minha casa precisa ser diferente. E o que traz essa diferença, o que traz este aspecto tão distintivo, é, se não outra coisa, senão a glória de Deus no nosso lar. Pastor, eu quero um lar diferente, eu quero uma casa diferente de tudo que eu já vi na vida. Sua casa precisa ser a casa cheia da glória de Deus. Eu quero orar com você neste momento, pedindo que Deus possa aplicar esta verdade ao seu coração.
pedindo que cada família que me escuta neste momento não abra mão da sua responsabilidade. Nós não precisamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus alivie a nossa carga. Precisamos orar para que Deus nos dê capacidade de suportar o fardo que está sobre os nossos ombros. Porque quem suporta esse fardo vai ver a sua casa cheia da glória do Senhor. Nós não precisamos transferir responsabilidade da educação dos nossos filhos, porque sabemos que aquilo que Deus quer fazer, o fará por meio da nossa própria família. Nós não queremos ser iguais às demais casas. Não queremos viver com a casa cheia de coisas. Queremos, acima de tudo, a casa cheia da glória de Deus. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por aqueles que nos acompanharam até este momento. Aqueles, ó Deus, que de fato dedicaram tempo, Senhor, a Deus, para esta reflexão. Deus, eu te peço que a tua glória, Senhor, ó Deus, invada cada lar neste momento. Que a tua presença, Senhor, ó Deus, nos faça mais tementes, ó Deus. Que a tua presença, Senhor, ó Deus, no nosso lar, nos faça viver, ó Deus, a santidade para a qual o Senhor nos tem chamado. Deus, que o Senhor acrescente a oportunidade de que lares e famílias possam viver a experiência de serem cheias da tua glória, de tal maneira, Senhor, ó Deus, que não sintam falta de coisa alguma, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista emocional e espiritual. Deus, que a nossa casa seja diferente de todas, porque na nossa casa há a presença do Santo Espírito de Deus. Eu te peço, Senhor, menos casas cheias de coisas, mais casas cheias da tua glória, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, nós concluímos este encontro. Quero agradecer a sua participação. Quero pedir que você compartilhe esta mensagem com alguém, se você foi abençoado por ela. Quero pedir que você deixe o seu like, para que a gente possa ampliar o nosso alcance desta e de outras mensagens do nosso canal. Obrigado por sua companhia. Esperamos vocês a partir das 19 horas deste domingo do dia 22 de maio de 2022, para a continuidade deste tempo de adoração ao Senhor. E que a sua casa, que a minha casa, que a nossa casa seja cheia da glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.